Fala, minha rapaziada, saudações tricolores. Vamos falar muito de Fluminense. Tem muita notícia do nosso tricolor nessa terça-feira para que vocês fiquem sabendo. Tem muita atualização, tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Fluminense. A gente vai atualizar vocês com tudo o que aconteceu nessa terça-feira para que ninguém do outro lado fique sem informação e fique sem saber do que está acontecendo no Fluminense. Antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Gabriel Neves. Esse aqui é o canal Quintal Tricolor. A gente está sempre por aqui trazendo notícia, informação e atualização e, claro, os nossos comentários sobre tudo que acontece no Fluminense, porque a gente está vivendo um momento muito bom, mas a situação ainda não é tranquila, a situação não é de calmaria. O Fluminense ainda passa por um momento de muita tempestade dentro de campo e a gente está aqui para trazer as notícias e deixar o tricolor mais tranquilo, porque sabe que dias melhores com certeza virão para o nosso tricolor. Então a gente vai começar falando sobre Facundo Bernal. A novela finalmente chegou ao fim. Facundo Bernal teve seu nome veiculado no Fluminense já há algum tempo e desde o começo dessa negociação, a negociação se mostrou bem difícil pro Fluminense e o defensor do Uruguai deixou um recado claríssimo nisso tudo. Fluminense, aprenda a vender as suas joias, porque nós sabemos vender. O Fluminense inicialmente queria pagar algo próximo de 2,5 milhões de dólares para trazer Facundo Bernal por 80% do passe. E o clube uruguaio falou, não, negativo, tá maluco? Pagar esse valor pouco por um jogador tão promissor, tão talentoso, isso é o que a informação do Uruguai nos traz, tá? Eu não acompanhei o cara de perto para poder dizer isso para vocês. Mas os caras, analisando a situação de mercado, vendo que outros clubes, além do Fluminense, queriam contratar, disse que não. No primeiro momento não aceitaria. E depois de muita novela, aumenta a porcentagem, diminui porcentagem, aumenta valor, diminui valor, o Fluminense conseguiu a contratação do jogador pelo valor de 3,8 milhões de dólares, por 60% dos direitos do atleta. Ou seja, Facundo Bernal será jogador do Fluminense por essa quantia e o contrato do jogador com o nosso tricolor vai até o final de 2027. Lógico, após o cara realizar exames médicos e assinar o contrato, porque ainda não tem nada assinado. Segundo informações do portal Trivela, que entrou em contato com o pai do jogador, o cara é aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para poder estar realizando esses exames. Só que outros portais trazem a notícia de que provavelmente ele deve chegar até sexta. Então essa novela, que para muitos teve fim, eu acredito que tenha acabado, ainda gerou uma outra, quando o Facundo Bernal chega para assinar contrato com o Fluminense. A princípio, quarta, mas dizem que pode se prorrogar até a próxima sexta-feira, dessa semana ainda, tá? Não da outra, para o Facundo Bernal estar chegando no Rio de Janeiro, realizando exame e assinando contrato com o nosso tricolor. Então, novela Facundo Bernal, a princípio, finalizada. Só resta saber quando o cara vai realmente assinar contrato. E só para deixar meu comentário aqui para vocês. Gosto da contratação. Se tudo que o pessoal da imprensa uruguaia está falando for verdade, o Fluminense fez uma baita de uma contratação e assim, outros clubes aqui do futebol brasileiro queriam a contratação de Facundo Bernal, mas ele, o jogador, aceitou a proposta do Fluminense de cara, gostou dos termos e de como a negociação foi conduzida. Então a expectativa é muito alta. A gente sabe que essa chegada de Facundo Bernal muito provavelmente será para suprir a saída do André. E agora, já emendando um assunto no outro, o André ainda é plano A da diretoria do Fulham. O Fulham parece que não tem a intenção de aumentar a sua proposta, que gira na casa dos 25 milhões de euros, para levar o André do Fluminense. Eles sinalizaram que, a princípio, a proposta é essa. Eles não vão aumentar nem um centavo e nem diminuir nem um centavo nessa negociação. Mas o Fluminense tinha pedido, na contraproposta, que não teve uma resposta tão boa para o nosso lado, 30 milhões de euros. Mas o Fulham deixou claro, Fluminense, quiser negociar o André, tá aí, o valor é esse. E dizem por aí que o Fluminense pode, quem sabe, acabar negociando o André por esse valor. É um valor justo? É um valor injusto? Vou ser bem sincero, tá, pessoal? O timing para vender o André era no começo do ano, antes da lesão, quando ele estava em alta, seleção brasileira, jogando muito. Depois dessa lesão, depois de não ter sido convocado para a Copa América, por conta dessa mesma lesão, eu acho que o Fluminense já não tem mais tanto poder para negociar o André assim. E a proposta que tem na mesa hoje é essa do Fulham. E dividiu a torcida do Fluminense. Tem torcedor querendo que o Fluminense venda, tem torcedor querendo que o Fluminense mantenha o André
no elenco, porque esse valor para alguns é considerado baixo e para outros é considerado alto. Vale lembrar que o André está com 23 anos, recém-completados, faz pouco tempo que o André completou seus 23 anos e ele ainda está no Fluminense. Muita gente julgava que ele sairia antes mesmo do Fluminense ganhar a Libertadores. Só que não foi o que aconteceu, ficou no Fluminense e se pagou dentro de campo, tá? Em campo, permanecer com o André se pagou e se pagou muito. Conquistamos Libertadores e Recopa graças a esse moleque que está jogando com a nossa camisa. Então, André tem a proposta do Fulham na mesa e o Fluminense ainda tenta negociar para ver se ganha um valor a mais ou se vai aceitar essa última proposta. Mas, a princípio, a negociação está bem fria, bem morna ainda. Não tem nada de que o André possa sair com possibilidade nessa semana ou na próxima ainda, tá? A negociação que tem de momento é essa, a informação que a gente tem de momento é essa. Fulham quer contratar, mas o valor que está na mesa é o que já foi dito em outros momentos. 25 milhões de euros. Agora, se é bom ou ruim, eu quero saber de você que está do outro lado, deixando ali naquele comentário. Eu quero saber o que vocês estão achando dessa outra novela, novela Facundo Bernal, a princípio encerrada. Novela André ainda parece que vai render muita coisa. E falando em novela André, que é um moleque de Xerém, vamos falar sobre Matheus Martins, que está no Botafogo, já é jogador do Botafogo, e a informação que a gente tem para trazer para vocês sobre Matheus Martins é a seguinte: a negociação com o Botafogo foi de 60 milhões de reais. E o Fluminense, nessa negociação pelo valor cheio, tem direito, pelo mecanismo da FIFA, a receber algo próximo de 2 milhões de reais. Sendo assim, como o Fluminense já tinha 10% dos direitos federativos do Matheus Martins, que quando o Fluminense vende permanece com esse percentual, o Fluminense tem direito a mais 8 milhões nessa transferência de Matheus Martins ao Botafogo. Ou seja, nessa negociação toda, o Fluminense ainda arrecadou 10 milhões de reais com a transferência de Matheus Martins ao Botafogo. Agora eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do Botafogo anunciando. O Netflix pegou esse vídeo que foi transmitido lá no Instagram do Botafogo, colocou na página deles e a gente vai trazer aqui para vocês. Acompanha isso aí. Sou mais um moleque do Alvinegro. Vamos juntos. Mais um moleque do Alvinegro. Aí agora que é a parte boa. Vem que tem. O Botafogo está de brincadeira. Aí dali eles seguem com a apresentação de Matheus Martins. Então, o Matheus Martins foi anunciado e o Botafogo tentou provocar o Fluminense. Mas não tem provocação, não tem como provocar. O Fluminense é um clube formador. O Fluminense todo ano revela jogadores com capacidades igual ou maiores do que a do Matheus Martins, a do Luiz Henrique. Toda hora o Fluminense revela jogador. E o Botafogo revela jogador quando, hein? Só para eu tirar uma dúvida. Qual foi o último atleta revelado pelo Botafogo que teve relevância no futebol mundial, a nível mundo? Não estou nem falando a nível nacional aqui, que a nível nacional é mais covarde ainda. A nível mundo, qual foi o último jogador que o Botafogo revelou, que destoou, que chamou muita atenção? A gente não recorda, porque não tem. E o Botafogo tentou provocar a gente usando um termo que é nosso, se apropriando de algo que é nosso para tentar provocar o Fluminense. E não existe provocação. O Fluminense é infinitamente maior do que o Botafogo. O Fluminense é muito superior. Não tem nem como comparar. Vamos falar de público. O nosso último público no Maracanã, brigando para não cair, foi de 51 mil. O último público do Botafogo, brigando para se manter na parte de cima, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, no Engenhão, foi de 19 mil. Então, Botafogo, pelo amor de Deus, vamos com calma, vamos devagar. Provoca, mas provoca com o que vocês conseguem, que nesse momento não é muita coisa. Vocês podem provocar o quê? Com a tabela do Campeonato Brasileiro? Beleza, o ano não acabou, o Fluminense está passando por mau momento, mas ainda assim é muito pouco para que o Botafogo tente provocar o Fluminense. Pegou muito mal essa provocação do Botafogo, a torcida do Botafogo também, nas redes sociais, tem reclamado bastante desse tipo de provocação, porque não existe provocação, não existe comparação entre Fluminense e Botafogo em momento nenhum. Imagina no momento de hoje, onde nós somos os atuais campeões da América. Então, Botafogo, vai com mais calma. Rapaziada, as notícias que a gente tinha para trazer para vocês no dia de hoje eram essa: Bernal, André e essa notícia sobre a transferência de Matheus Martins, onde o Fluminense arrecadou
10 milhões de reais, ou seja, o Matheus Martins teve uma primeira transferência, onde o Fluminense recebeu, e nessa última, onde ele está indo para o Botafogo, o Fluminense recebeu mais uma quantia por Matheus Martins. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece, se inscreve no Quintal Tricolor, segue a gente também nas outras redes sociais, estão aqui no cantinho, lá no Instagram e no TikTok, procurou o Quintal Tricolor, a gente está por lá, todo dia trazendo notícia, informação, e aqui no YouTube também. Ativa o sino para não perder nenhuma notificação e deixa aquele comentário que eu quero saber o que vocês estão achando dessas notícias do nosso Tricolor. Tamo junto, muito obrigado, saudações tricolores, e o céu é o limite pro Fluminense, hein? Voltamos porque o Fluminense nunca esteve morto, a gente só tava numa má fase, mas voltamos, tá?